Boa noite, pessoal. Tchau e uma boa semana. Fantástico. Oferecimento O Boticário. Boa noite, Santa Catarina. Estamos aos 6 minutos, 6 primeiros minutos da segunda-feira, meia-noite e 6. Pelo menos nas urnas durante o dia, o domingo de eleições em Santa Catarina foi de tranquilidade. Os eleitores catarinenses, na sua maioria, respeitaram os protocolos de segurança com o uso de máscaras e respeito ao distanciamento. Mas após o encerramento da votação, uma falha no supercomputador do Tribunal Superior Eleitoral causou um grande atraso na divulgação dos resultados em todo o país. Esse problema técnico deixou o cenário indefinido no estado até por volta das 11 horas da noite. A gente vai trazer os dados das principais cidades catarinenses. Sobre as urnas eletrônicas, segundo o TRE, apenas 126 delas, das 15 mil urnas aqui no estado, precisaram ser trocadas. Na região oeste, teve um fato curioso. Uma cobra paralisou a votação por alguns minutos em Xanxerê. Os bombeiros foram chamados e recolheram o animal aí e depois a votação seguiu normalmente por lá. Na capital, o atual prefeito Jean Loureiro do DEM foi reeleito em primeiro turno. Vamos ver os números aí, ó. Foi reeleito com 53,46% dos votos válidos. O repórter aqui, o Júlio Ettore, está na frente da casa do prefeito Jean Loureiro. Boa noite, Júlio. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos. O agora prefeito reeleito de Florianópolis, Jean Loureiro, então acompanhou a apuração dos resultados aqui nesse condomínio no bairro dos Ingleses, norte da ilha, aqui na capital, onde ele tem um apartamento. Junto com ele, a esposa, filhas, parentes e outros apoiadores também. Junto dele também estava o novo vice-prefeito da cidade, Topázio Silveira, e uma situação muito curiosa, porque o atual vice-prefeito, João Batista, concorreu em outra chapa, na chapa da candidata derrotada Ângela Min, que ficou na 4ª posição. Curiosidades à parte, não teve muita presença de apoiadores aqui não, pelo menos até as 8 da noite, quando ficou naquele intervalo em que os dados não eram divulgados. Aí sim, quando teve a confirmação, alguns apoiadores vieram, lá pelas 8 da noite, o prefeito reeleito desceu então para conversar com a imprensa, entre outras coisas, negou especulações de que decretaria um lockdown aqui na cidade. Vamos ver o que ele falou. Primeiro, agradecer a cidade de Florianópolis, agradecer a toda a população e aos eleitores, que confiaram mais uma vez para que eu continuasse esse trabalho na nossa cidade. Nós tivemos 10 postulantes e mesmo assim a população entendeu, por maioria, dentre esses 10, que eu deveria continuar. Sinal de que ela deseja que as obras possam continuar, que as ações da saúde e da educação possam continuar, que nossos programas sociais possam ter continuidade e eles não vão parar. A prefeitura não parou durante a campanha. Eu trabalhei todos os dias da campanha como prefeito de Florianópolis no horário de expediente. E amanhã começo mais uma vez de madrugada, no mesmo estilo que eu sempre tive, organizando o colegiado, botando o pé no acelerador e agora com mais força ainda para o segundo mandato. Em Lages, Antônio Seron foi reeleito, vamos ver os números, ele foi eleito com 34,41% dos votos. A segunda colocada, Carmen Zanotto, teve 34,34%, uma diferença de 56 votos apenas. A gente vai ao vivo até Lages, na Serra Catarinense. Eduarda, foi voto a voto, né? Isso mesmo, viu, Fabiana? E o resultado oficial por aqui saiu por volta das 11 horas da noite, mais de 5 horas depois do fechamento das urnas eletrônicas. Como nós vimos, Antônio Seron foi o prefeito reeleito em uma disputa bem acirrada com a candidata Carmen Zanotto, só 56 votos de diferença. Por aqui hoje a eleição foi bem tranquila, houve sim formação de filas, mas sem muitas aglomerações. 240 candidatos disputavam as 16 cadeiras do Legislativo. O vereador mais bem votado foi Jair Júnior, com 2.763 votos. O prefeito reeleito, Antônio Seron, enviou um vídeo para a gente falando sobre essa vitória. Vamos ver. Embora um resultado muito apertado, a gente fica muito feliz e aproveitamos para agradecer
a população de Lages, os eleitores, de nos dar esta oportunidade por mais 4 anos, nós continuarmos o que vimos fazendo, avançar em todos os sentidos. Joinville terá segundo turno nestas eleições. Vamos ver os números aqui. Darcy de Matos está no segundo turno com 25,30% dos votos. Vai concorrer com Adriano Silva, do Partido Novo, Darcy de Matos do PSD, Adriano Silva do Novo, 22,98% dos votos. A gente vai ao vivo lá até o maior colégio eleitoral, né, de Santa Catarina. Kleber Pisamilli, muita expectativa por aí, né? Muitas sim, Fabiano. Foram mais de 5 horas até que o Tribunal Superior Eleitoral divulgasse os números aqui em Joinville. Como você mesmo disse, foi confirmado o segundo turno entre Darcy de Matos e Adriano Silva. Foram um pouco mais de 6 mil votos de diferença entre os dois candidatos. Mas se tem uma coisa que chamou a atenção aqui no maior colégio eleitoral de Santa Catarina, foi o número de abstenções. Mais de 100 mil pessoas não foram às urnas hoje. Nós conversamos agora há pouco com os dois candidatos que estão no segundo turno e eles falaram sobre as expectativas. Vamos ouvir. A estratégia é continuar trabalhando, discutindo, interagindo na rede social, na televisão e manter as nossas propostas, mas não vou fazer nenhuma coligação com nenhum partido. A minha coligação será e sempre foi com a população joinvilense. Foi uma grande experiência participar desse primeiro turno, né? A gente poder circular a cidade inteira, conhecer pessoas maravilhosas, suas histórias. E quando a gente explicou que existe uma forma nova de se fazer política, a gente resgatou aquele brilho no olhar nas pessoas. E tá aí nas urnas o recado está dado e podemos realmente fazer a mudança que desejamos. Já no sul do estado, o candidato à reeleição venceu. Vamos ver os números. Clésio Salvaro, do PSDB, reeleito com 72,36% dos votos válidos, uma votação expressiva para o Clésio Salvaro lá em Criciúma. Pedro Garcia, boa noite. Votação realmente expressiva. Oi, Fabiano, boa noite. Realmente, Fabiano, boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, aqui em Criciúma, o prefeito reeleito Clésio Salvaro decidiu acompanhar a maior parte aí da apuração dos votos em casa mesmo, com a família e com alguns amigos mais próximos. Ele tinha até marcado uma entrevista coletiva para fazer uma avaliação da votação de hoje, mas justamente por causa dessa demora aí no resultado, ele decidiu deixar essa entrevista então para amanhã de manhã. O resultado, lembrando, saiu por volta das 11 horas da noite, realmente bem tarde. A assessoria de imprensa de Salvaro disse que não vai ter festa de comemoração, justamente por causa desse momento que a gente tem vivido aí de pandemia e para evitar aglomeração. Salvaro votou por volta das 10 horas da manhã no Colégio São Bento, que é o maior local de votação aqui de Criciúma. Já em Tubarão, a segunda maior cidade aqui do sul do estado, também teve reeleição. Por lá, Juarez Ponticelli, do PP, foi reeleito com 67,29%. Foram 35.023 votos. O segundo colocado foi o Dr. Cristiano, do MDB, com 20,94%, ou seja, 10.898 votos. Em Tubarão, Fabião, o que chamou atenção por lá também foram as abstenções. Olha só, 27,58%, ou seja, 21.652 pessoas que estavam aptas a votarem na Cidade Azul não compareceram às urnas neste domingo de eleição. Fabiano, volto contigo aí no estúdio. Obrigado, viu, Pedro? Olha, em Blumenau nós vamos ter segundo turno. Vamos dar uma olhada aqui nos números lá de Blumenau. Mário Hildebrand, do Podemos, 42,53% dos votos. João Paulo Kleinbin, do DEM, com 15,56% dos votos. Esse vai ser o segundo turno lá em Blumenau. Vamos conversar ao vivo com a Valesca Lippel. Muita emoção vem por aí, Valesca. Exatamente, Fabiana, boa noite para você e a todos. Nós estamos ainda ao vivo aqui na Justiça Eleitoral de Blumenau. O resultado da apuração geral de 100% das urnas saiu às 11 horas e 3 minutos da noite. A gente acompanhou tudo aqui na Justiça Eleitoral por essa tela que mostra realmente que o resultado de Blumenau é segundo turno. O atual prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand, com 42,53% dos votos, vai com João Paulo Kleinbin com 15,56%
66% dos votos. Vale lembrar que Blumenau é o terceiro maior colégio eleitoral do estado de Santa Catarina, com mais de 247 mil eleitores que votaram em 707 sessões neste domingo. Foi uma eleição considerada tranquila, embora, assim como em outras cidades, a apuração e divulgação do resultado é que foi um pouco mais demorada do que em outras eleições. Aqui em Blumenau, levou 6 horas para o resultado ser divulgado. Eu volto contigo aí no estúdio, Fabiano. Obrigado, Valesca. Olha só, Chapecó, o resultado também demorou a sair, né? Vamos ver agora o resultado lá de Chapecó, no oeste do estado. João Rodrigues, do PSD, foi eleito por lá com 47,66% dos votos válidos em Chapecó, a maior cidade do estado. Letícia Ferrari, boa noite para você. Os chapecoenses aí também precisaram, né? Os moradores de Chapecó precisaram esperar muito pelo resultado, né? Pois é, Fabiano, boa noite para você, boa noite a todos. O resultado oficial saiu há pouco, por volta das 11 horas da noite, então por aqui o pessoal precisou aguentar as emoções, segurar a ansiedade. O dia de votação foi tranquilo, mas a noite foi agitada neste sentido. No entanto, o candidato João Rodrigues, agora prefeito de Chapecó, por volta das 9 horas, sem os resultados oficiais, apenas com os primeiros números em mãos, ele já foi até a sede do PSD para começar as comemorações. Por lá ele foi recebido por familiares e também apoiadores, teve carro de som, teve rojões, um momento de fato de comemoração. Por lá também ele realizou a primeira coletiva de imprensa, ele agradeceu os apoiadores, falou sobre esse momento, né, de ser eleito prefeito de Chapecó, apesar de não ter os resultados oficiais, e falou também sobre as primeiras metas para o ano que vem, como, por exemplo, minimizar os efeitos da estiagem aqui em Chapecó. A gente lembra que o João Rodrigues já foi prefeito aqui na cidade entre os anos de 2005 e 2010, quando ele saiu então para deputado federal. Vamos ouvir o que mais o João Rodrigues disse sobre esse novo desafio. Nós vamos trabalhar. A prefeitura de Chapecó não terá porta. O prefeito ficará no gabinete no máximo 2 dias por semana. Os demais dias é na rua ou em busca de recursos. E já marco amanhã a primeira audiência com o presidente Bolsonaro, já com a governadora Daniela. E já queremos combinar, acertar o que faremos no ano que vem. Esse é o João Rodrigues, agora prefeito de Chapecó, a maior cidade da região oeste. Nós vamos falar com o repórter Jean Halp, que está ao lado do presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, para fazer uma análise de como foi a votação aqui no estado. Boa noite, Jean. Uma eleição sem grandes problemas durante a votação e com atraso na apuração. Eu converso agora com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, o desembargador Jaime Ramos. Como é que o senhor avalia essa eleição, esse pleito, principalmente nessa questão da demora da apuração dos votos? Vocês todos viram que Santa Catarina começou bombando com os dados, né? Viu que que Florianópolis ainda chegou a 77% em poucos minutos após a finalização das eleições. E depois houve um travamento que não foi causado pelo TRE de Santa Catarina, os TREs em geral não tiveram nenhum problema na transmissão dos dados. Houve um congestionamento lá no próprio TSE e isso aqui causou esse atraso. É um atraso que estava dentro da possibilidade, né, diante do fato de que a totalização agora é feita diretamente no TSE e não passa mais aqui pelo TRE. Isso pode ser revisto, repensado no segundo turno? Eu penso que sim, eu não posso dizer, né, o que deve ser feito pelo TSE, eu posso dizer o que pode ser feito pelo TRE, e pelo TRE não precisa fazer mais nada, porque tudo foi feito da forma planejada, organizada, e os servidores trabalharam adequadamente com os dados que foram transmitidos, os juízes eleitorais, né, os operadores de totalização. Agora, no TSE, de repente, alguma estrutura precisa ser melhorada. Né? Algumas coisas de serviço. Quem não votou e também não conseguiu justificar, faz o quê? As justificativas podem ser feitas em até 60 dias após cada turno de eleição.
Se deixou de votar no primeiro turno, então tem 60 dias. Deixou de votar no segundo turno, tem os 60 dias para a segunda justificativa. Ele tem que fazer as duas, então. De modo que há um prazo bem longo. Agora, se ele não conseguiu fazer a justificativa nos 60 dias, ele perdeu o prazo. Então aí vai ser multado. Agora, se não votou no primeiro turno, pode votar no segundo? Pode, perfeitamente. Não há nenhum impedimento a que ele exerça o seu direito de voto no segundo turno. Agradeço muito as informações. Muito obrigado, presidente. Bem. Olha, vale lembrar aí, né, gente, há 4 anos atrás, aí, nas eleições de 2016, quando os dados não eram centralizados pelo TSE, ou seja, a apuração era divulgada aqui e depois ia para o TSE, a apuração total dos votos para prefeitos e vereadores em todo o estado acabou às 8h35 da noite. Dessa vez não deu certo, né? Para as cidades que terão segundo turno, Blumenau e Joinville, valem as mesmas regras de segurança e saúde que nós tivemos neste domingo agora passado. O uso obrigatório de máscaras, levar a sua caneta, usar o álcool gel, enfim, cuidar de você e também do próximo. Segundo turno, dia 29 de novembro. Cedinho, 6 horas da manhã, tem o Bom Dia Santa Catarina, que vai trazer entrevistas ao vivo com vários prefeitos eleitos aqui no estado. A todos, a gente deseja uma ótima noite, a gente se vê essa noite agora, logo mais, né? Às 7h15 da noite desta segunda-feira, no NSC Notícias, tá bom? Até lá, muito obrigado pela sua companhia. Globo nas eleições 2020.